A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, meus irmãos, espero que todos estejam muito bem. Se por acaso não tiver, vai ficar em nome de Jesus, porque muito maior é o nosso Deus que guerreia por mim e pela sua vida, amém? Glória a Deus. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre ministração sobre o pecado, né? Onde tudo começou. Começou lá no Jardim do Éden, aonde Deus fez o homem, sua semelhança, imagem, a sua obra-prima. Ele viu que não era bom ele estar só, fez a sua companheira, Eva, através da sua costela. E lá eles viviam muito bem, tinham harmonia com os animais, com os pássaros, com tudo. Estava tudo muito bem. Mas Deus tinha dado uma ordem para Adão, que ele poderia comer todos os frutos do paraíso, menos de uma árvore. E Deus mostrou qual que era a árvore. E logo aconteceu a desobediência. Eva foi lá e comeu do fruto que não poderia. E ela passou para o Adão, e Adão também comeu do fruto que não poderia, pela ordem que Deus tinha dado a Adão. E todo o tempo, né, desde o começo, de quando eu comecei a ler a palavra de Deus, e muitas pessoas falavam, né, poxa, mas por que a gente vai estar falando que a culpa é do Adão, e não porque da Eva, porque foi ela que comeu, e ela que entregou o fruto para o Adão comer. E todo o tempo eu pensei assim, e depois ministrando, lendo a palavra de Deus, a gente vem a entender, né? Aqui em Gênesis, eu quero até compartilhar com vocês, tudo porque eu vou começar falando sobre o pecado, o que nós temos que fazer. Ministração sobre o pecado em Gênesis 2, 15 a 17, mas olha como tem ligação a palavra de Deus, do começo até o final, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis 2, 15 e 17, e depois em Timóteo 2, 13 e 14, onde fala assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Agora indo para Timóteo, que é praticamente o final da Bíblia, um dos últimos livros, Timóteo 2, 13 e 14, fala assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher sendo enganada, ela foi enganada por quem? Pela cobra, que é a serpente, que simboliza quem? O inimigo da nossa alma. Então ela foi enganada. Agora, Adão, ele sabia o que estava fazendo, porque tinha vindo uma ordem de Deus para ele comer de todo o fruto, menos daquele que era sobre o conhecimento, que muito certamente ele morrerá. E foi o que aconteceu. Eles saíram do paraíso, e aí tem toda aquela sentença, né, que foi lhes dada, onde ele tinha que sobreviver conforme o suor do seu trabalho. A mulher teria dores de parto, mas a cobra, que é o inimigo, foi condenado, como ele está até hoje. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o pecado. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo ele vai fazer de tudo para te destruir. Se ele não conseguir te destruir, ele vai fazer de tudo para te distrair, mas para poder, no final, ser destruído. O intuito dele é esse, porque ele já está condenado. Mas ele quer que também nós, seres humanos, a obra-prima do Senhor, seja condenada também com ele. Mas isso ele não vai conseguir se nós ficarmos atentos à palavra de Deus. Corra do pecado, fuja do pecado, o quanto antes você puder. Não se distraia com as coisas desse mundo, não se distraia com tudo que está muito fácil, né? Poxa vida, ele pode colocar assim: mas por que você tem que ler tanto a palavra de Deus? Por que você tem que se aprofundar tanto, se meditar tanto em buscar, em orar, em jejuar?
É isso que ele vai soprar no seu ouvido. E se você vai pensar, poxa, é verdade, eu tenho que aproveitar, eu tenho que fazer o meu passeio, eu tenho que dar uma volta na praia. Não que você não faça isso, você pode fazer, mas você tem que tomar cuidado. Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Se ele não estiver em primeiro lugar, você está idolatrando algo sobre a sua vida. Idolatrando a família, idolatrando algo que você põe em primeiro lugar, de repente uma viagem, um filme, ponha Jesus em primeiro lugar. E as outras coisas depois você pode fazer. É lícito. Você pode, logicamente que tudo com as suas limitações. Mas em primeiro lugar é Jesus Cristo. Reserve um tempo para o Senhor todos os dias, de oração, de leitura da palavra, de meditação, de jejum, porque você colocando o Senhor em primeiro lugar, o restante vai tudo bem, mesmo que venha aflições no seu dia a dia, mas no final o Senhor ele te dará escape, ele te dará o livramento, porque você colocou em primeiro lugar ao Senhor. Então comece a meditar na palavra de Deus, porque quanto mais você buscar, menos você irá pecar. Sabe aqueles pecados de estimação? Todos nós pecamos. Nós somos seres humanos. Quem vai te fortalecer é Jesus Cristo. Mas como ele vai te fortalecer? Você o buscando. Você lendo a palavra. Aí você vai ter entendimento. O que você pode fazer, o que você não pode, até onde você tem que parar, ficar atento a tudo e a todos, né? A palavra de Deus diz também que nos finais do tempo iria ter muitos falsos profetas, mas você pode até ouvir muitas ministrações, mas tenha o discernimento, coma aquilo, né, que está dentro da palavra de Deus. Como você vai descobrir? Lendo a palavra. Então, venho a frisar novamente, é muito importante a leitura da palavra. Por isso, você separar um tempo todos os dias, né? Tem esse compromisso com Deus, que é você buscar Ele em primeiro lugar. Aqui também, acaba tendo mais conhecimento, fica mais difícil para você vir a pecar. Como eu falei, a família precisa estar em comunhão. Se possível, faça isso com seus filhos, com seu marido, a sua esposa. Se por enquanto ele não quer ou ela não quer, comece por você. O importante é o quê? É começar. A salvação é individual, mas é muito importante você ser o quê? O exemplo dentro da sua casa. Principalmente você, mãe, pai, que tem os seus filhos. Isso é um exemplo, né? Orar e jejuar, nós estaremos muito mais perto da luz. Fica muito mais difícil a gente vir a pecar. Aqui fala também que nós não devemos, não precisa se preocupar em agradar pessoas, né? Logicamente que em Gálatas 6 fala, não se canse de fazer o bem. Está corretíssimo. Nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Mesmo que te façam mal, mas façam o bem. Gálatas 6, 9. Mas nós devemos agradar a Deus e não a homens. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Nós temos que agradar a Jesus Cristo. Quando a pessoa chega a um ponto, sabe, de aquele pecado que não está mais incomodando, é preocupante, sabe? Enquanto você peca e você se incomoda, né? Você fala, Jesus, eu pequei, né? Você volta atrás, você confessa o seu pecado e você clama ao Senhor, fala, Senhor, põe isso no meu coração, transforma a minha mente, eu não quero mais voltar àquela prática que eu cometia. Então, o Espírito Santo de Deus trabalhando dentro de você. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, porque o Espírito Santo está dentro de você. Agora, quando não te incomoda mais o pecado, começa a se preocupar. Comece a se preocupar. Comece a usar estratégias dentro do seu lar, da sua casa.
Se você está sozinho, né? Os pensamentos, às vezes vêm os pensamentos ruins, pensamentos que não tem nada a ver com nada. Põe um louvor. São armas e estratégias. Põe o louvor, leia a palavra, começa a louvar o Senhor, começa a cantar, começa a orar, começa a guerrear. São estratégias, né? Porque o inimigo trabalha muito na nossa mente, infelizmente. Então é isso, queridos. Tá? A mensagem é essa, para que você possa correr para o Senhor enquanto há tempo. O tempo está passando muito rápido, ainda há tempo, mas corra, porque vai chegar uma hora que não vai dar mais, a porta estará fechada. Que nem aconteceu na época de Noé, né? A palavra diz que muitos, eles se davam em casamento, eles comiam, dormiam, riam, viviam. E Noé ministrava, falava sobre, né, as coisas de Deus, para não pecar, para poder se santificar. E muitos riam dele, caçoavam dele, não acreditavam sobre o que ele falava que ele era um louco, né? E muitas vezes acontece isso hoje em 2026, que você ministra a palavra de Deus, você alerta o povo e ninguém te dá vazão, ninguém te dá bola, ou então fala que você está alucinado, que você só fala de Jesus, de Deus, eu quero viver a minha vida, eu quero curtir. Você pode curtir, você pode viver a sua vida, mas viver a vida em santificação, em harmonia, é diferente. E automaticamente você viverá todas as promessas do Senhor, todas aquelas que você almeja, todas aquelas que você sonha, o Senhor, Ele te concederá. No tempo dEle, na hora dEle, em harmonia, em santificação. E a maior promessa que você viverá, que vai ser a maior da sua vida, vai ser a salvação da sua alma. Essa é a maior. Não tem melhor presente da sua vida do que você ser salvo, do que a sua família ser salva. Amém, queridos? Então, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, não sei a hora que você vai estar escutando essa ministração singela, simples, mas isso seria mais um alerta para você. Busque enquanto há tempo. Porque naquela época de Noé, como eu estava falando, ninguém esperava. Veio de repente aquele dilúvio e chamava ele de louco, porque Noé estava construindo a arca em anos, fazia muitos anos, e ele sempre ministrava, falava e ninguém acreditava. E só foi salvo Noé e sua família e suas esposas, né? Com seus filhos e suas esposas. Somente Noé e sua família. Todos morreram no dilúvio. E o Senhor tem promessa de volta. E o Senhor tem promessa de vir buscar a sua igreja. Que você possa ser essa promessa, que você possa estar dentro dela e que o Senhor, no tempo certo, no tempo dele, que ninguém sabe o dia e a hora, somente ele, somente o Deus Pai, né? Mas que você possa estar dentro, vinculado nessa promessa de poder subir e gozar sobre a salvação, de estarmos junto com o Senhor no paraíso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por esta palavra. Senhor, eu quero apresentar a cada um dos seus servos que aqui está ouvindo, Senhor, essa ministração. Fortalece eles, Pai. Fortalece a minha vida, a vida do meu marido. Fortalece a vida da minha família. De todos os familiares que estão aqui escutando e ouvindo, Pai. Que eles possam ter temor e temor a Ti, Pai. Que eles possam orar, jejuar, buscar. Põe vontade no coração deles. Santifica suas mentes, santifica o seu coração. Meu Deus, eu lhe peço, envia teus anjos para os guardar, para os proteger, Senhor. Salva cada um deles. É que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar também a fazer uma oração. Você que nunca aceitou o Senhor Jesus, que você possa fechar os seus olhos nesse momento.
e repetir essa palavra junto comigo, se você sentir no seu coração, porque Jesus quer muito a sua vida. Ele quer te salvar, Ele quer te transformar, Ele quer te guiar para a salvação. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Perdoa os meus pecados e as minhas falhas e as minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida e que nunca mais saia de lá. Fortalece os meus pés no Teu Evangelho e eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. A paz do Senhor Jesus. E vamos estar juntos até a próxima ministração. Amém? Amo a vida de vocês. Glória a Deus.